Agora, Cia Mungunzá apresenta Poema Suspenso para uma Cidade em Queda, com direção de Luiz Fernando Marques. Tenham todos um ótimo espetáculo. Dia 10 de novembro de 2018, aqui na Luz, estamos nós e vocês num momento decisivo na vida de uma pessoa que não conhecemos. Eu fico pensando se uma pessoa leva toda a mão para chegar em casa. Até atingir o chão. Eu tinha recebido uma carta do branco. Você me separa a sorte da pessoa. Exército passivo. E depois que atinge o chão. Ela faz uma mala. Se morrer, como nascer. Que ela deixa. Quem sobra vivo faz o quê? Ele vai retirar as últimas roupas. Foi aí que eu me aproximei, perguntou Quem o recebe? Esperar. e eu percebi E que vai ele usar as estava últimas mais lá. roupas. Esperar por alguém que nunca viu. Quem o conforta? Na verdade, seu Esteves, E passa o corpo. ele ainda não caiu. 31, 32, não, 33. Esse é o prédio onde vai se passar nossa história. Notem na maquete, o dia em que a terra tremeu. É a reconstituição da vida do cliente que encomendou esse filme aqui com a gente. E o cliente da segunda-feira chuvosa
em particular que ocorreu agora, no dia de hoje, é que o corpo caiu, mas não atingiu o chão. Moradores saíram assim que souberam do acidente com o seu vizinho. 7h55 ouviram um barulho, 8 horas ligaram a TV e já estava no ar a notícia de um corpo que tinha acabado de cair do topo de um prédio. 8h05 desceram para ver o acontecido, 8h10 começaram a vir os curiosos, 8h15 corpo de bombeiros. Armaram uma rede de segurança, olharam para cima, nada. Procuram qualquer resquício, qualquer sombra. O fato é que o corpo se despencou do topo de um prédio e sumiu, como um avião que desaparece em plena rota. Todos, absolutamente todos, aguardam ansiosos notícia desse corpo que mais cedo ou mais tarde vai se estatelar no chão, chocar, sangrar e gritar, pois esse corpo, ao não atingir o chão, privou uma série de pessoas a reagirem à sua morte. Ô mãe, cadê o pai? Seu Esteves, as pessoas estão órfãs de um outro que não morre. Léo, não vou poder jogar videogame com você hoje. Minha mãe chegou em casa muito triste e disse que a gente vai ter que mudar de casa. Não sei ainda para onde vamos, mas já estou arrumando as malas. Minha mãe pediu para eu fazer a mala do meu pai. Eu não entendi o porquê, mas eu acho que eu não vou poder nunca mais ir aí. Ah, da última vez que eu fui aí, eu esqueci minha luneta. Pode ficar para você. Ficou do lado do videogame. Tchau. Preta azul marinho, bege. Alô, Sumiê? Caiu, né?
Oi, Já. Eu fui embora porque eu não consegui ver a japonesa. Eu tive um problema com os palitinhos. Então eu voltei para casa do meu pai. Ele comprou uma câmera nova e agora a gente vai fazer um filme sobre um terremoto. Ah, eu deixei os palitinhos em cima do beliche. Você pode usar para tomar café da manhã na cama se você quiser. Cadê o pai? 31, 32, 33. Aí, você tá vendo? Eu vou descendo a câmera bem devagarinho, que é pra dar pra ver bem o título, porque o título é a coisa mais importante do filme.
Observar os outros vivendo me acalma. Olhar uma janela acesa quando tudo à sua volta está apagado me acalma. Mas agora sabemos que uma janela se apagou de vez. E não sabemos o porquê. Como pode um corpo desaparecer em plena queda e todo mundo continuar vivendo como se nada tivesse acontecido? Não sabemos quando, não sabemos quem foi, por que foi nem onde foi. Estamos no escuro, São Esteves. Aqui. São Esteves. Estamos no escuro. Tá bem mais legal pra você. Eu não saio nunca, tá? No máximo eu vou estar aqui atrás tomando um banho, mas eu vou estar sempre aqui esperando você chegar. Vem! São Esteves! São Esteves! 9 meses, São Esteves! 9 meses que esse maldito corpo não cai! 9 meses! Todos os dias, absolutamente todos os dias, eu olho pro alto e eu penso: canônico desgraçado! 9 meses nada desse corpo cair. Diz uma coisa: os senhores não têm impressão que a gente está se afundando em plena paralisia? Não tem impressão? Não tem impressão que rapidamente, em qualquer momento, nós vamos entrar no meu 9 meses, nada de corpo cair. Eu, que passei a minha vida inteira andando, agora estou com medo do que eu quis seguir adiante. Esqueci de contar. Herdei o negócio da minha família. No caso, meu pai e o ET de pelúcia. Herdei todas as ideias, por isso eu não posso dormir. Quando eu saio pelas ruas, eu recolho as frases que as pessoas não têm coragem de dizer e guardo aqui, na minha capa de chuva. Cheguei
33 anos! Ei! Você tá aí? Mesmo que você não tenha se perguntado, eu vou te dizer. Estamos aqui embaixo desde o maldito dia da sua queda. Ligo a televisão e só vejo você. No rádio eu só ouço você. O telefone toca, é você do outro lado da linha. Alô? Tem alguém aí? 33 anos. Ei, 33 anos. Isso mesmo, Sumie, 33 anos. Mas o problema maior foi no nono mês. Depois daquele sonho maluco e terrível. Ele tentando sair e eu enfaixando a barriga. Mas depois ele cedeu e parou de se mexer. Eu acho que se acostumou. Mas às vezes eu penso se ele não está me enganando. E se a qualquer momento, por um descuido meu, eu me distraio. E ele escorrega pelas minhas pernas. Sumie, eu tenho medo de dormir e acordar vazio. Meu menino, hoje eu me lembrei do dia que te deixei. Eu chovei muito. A gente ficou um tempão na janela olhando a chuva virar tempestade. Às vezes eu lembro de você, eu tenho a impressão de que se você pudesse, abrigaria todos os sacados na sua casa. Lembro das pessoas indignadas, correndo por coronavírus. Às vezes eu lembro de você e tenho a impressão de que se você pudesse, abrigaria todos os enxergados na sua casa. Mas eu não queria abrir. Eu precisava me molhar. Mas eu não queria Quanto tempo, meu amigo? Eu precisava. E a Tata que te deixou? Não, há pouco tempo, meu íntimo. E a Nanda que te deixei?
transferido para outro estado. Mudaria de profissão. Olha para mim. Boa noite. Dá licença. Como que era possível escolher aquilo que eu nunca mais ia ver? Como que era possível escolher aquilo que meu pai ia ver para sempre? Obrigada. Eu olhava em volta e só vi roupas espalhadas pelo sofá. Eu tinha duas mãos, um sofá maldito, um pai para mandar embora. Abri a mala pensando numa roupa para o dia que ele voltasse. Numa outra, caso ele não voltasse nunca mais. E numa outra, caso eu visse na rua, mesmo sem ter voltado. Foi aí que eu tive ideia de fazer um filme. No filme, eu coloco apenas cuecas dentro da mala, assim ele não vai para lugar nenhum. Amarelo, vermelho, roxo, azul. O tempo vai passando e colorindo meu sofá com pequenos abandonos. Amarelo, vermelho, roxo, azul. Um ano.
um ano apenas colocando cuecas dentro da mala, escondendo o restante das roupas. Até que as cuecas acabaram, eu tive que colocar uma meia. E no ano seguinte, uma outra meia. 5 anos depois, talvez as camisas, os sapatos, depois de uma década. E depois de uma avalanche de braços e pernas, orelhas, telefone, a mala, o sofá, meu pai no bairro. Eu vou me decompondo aos poucos. Nunca pensei que uma mala pudesse ser um caixão. Uma casa cheia de pedaços de corpo. Eu corto meu pai em pedaços e coloco dentro de uma mala. Eu me corto em pedaços e coloco dentro da mala do meu pai. Fecho a mala. A mala tem um texto de soco na cara. Amarelo, vermelho, roxo, azul. Desço as escadas. Abro a porta. A minha mão passa a mala para não ter. Eu passo as lágrimas da minha mãe para os olhos dele. Ele passa as lágrimas dos olhos dele para os meus olhos. E eu devolvo as lágrimas dos meus olhos para os olhos da minha mãe. Meu pai não diz nada. Pega a mala, coloca no carro. Vai embora para nunca mais ser aquela família. Você viu, eu estava sozinho aqui. Estava fazendo a cena. Você não estava prestando atenção? Porque já feito o roteiro, tudo marcado, eu sei. É difícil o texto, mas... Eu sei o que aconteceu. Ele sempre faz isso. Ele deve estar por aí salvando o mundo. Eu estava sozinho. É só distrair porque ele vai fazer. Eu vim aqui para fazer. Fica à vontade, fica à Eu vou vontade. reclamar, viu? Vou reclamar. Vou reclamar no negócio de clientes, tá? Nem prestou atenção porque ver alguma coisa que fosse, sei lá, fazer um documentário cênico que tem alta, moça. Moça! Moça! Olha pra mim! Olha pra mim! Olha pra mim! Fazer você sentada no sofá, virada para a plateia, com as mãos livres. Vamos fazer com o Léo? Tirar essa luz aqui para o foco ficar exclusivamente em você. É isso, e aí?
só quer escutar a sua verdade. 31 foi luz. 32 foi som. Silêncio, por favor. 33, ação. Como um retrovisor pode fazer diferença na nossa vida, né? Pra sempre. Naquele dia, meu pai me deixou na escola de carro. A gente veio calado. Eu era de poucas palavras, sempre fui. Tanto que eu não tinha amigos. Na escola, para ninguém perceber que eu passava o recreio sozinha, eu brincava de esconde-esconde. Sozinha mesmo. Eu fingia que procurava, fingia que me escondia, batia a cara. Quando meu pai parou o carro para eu descer, eu olhei ele pelo retrovisor e por algum motivo eu tive vontade de dizer que eu o amava. Mas eu não disse. Escondi a palavra no retrovisor, dei um beijo entalado na sua bochecha e desci do carro. Tchau, pai! 1, 2, 3, virando na pega! Eu fingia que eu via alguém gritar e saía correndo para salvar o mundo. 1, 2, 3, pego, não vale na cabeça! O bom de fingir é que você cria um mundo para o outro acreditar, mas quem acaba acreditando de verdade é você. Para! Pai! Guarda essa faca! Pai, eu juro que eu vou virar na escola, pelo amor de Deus, não é pra tanto! O meu pai tinha um disco de efeitos sonoros que tinha som de vidro quebrando. Aí, toda vez que ia visita em casa, ele colocava o disco na vitrola, a gente se escondia na cozinha e fingia que estava brigando, para constranger as visitas. Brincadeira besta, né? Elas deviam pensar. Estou chegando em casa, cansada da escola, mas antes eu passo na farmácia para comprar um remédio para as minhas espinhas. Estou sem dinheiro, deixo marcado. Saio da farmácia, olho para o céu e o céu começa a escurecer. Espero que não chova, como no filme que eu gravei com meu pai. Ele queria filmar um terremoto. Escreveu todo o roteiro e dirigiu a nossa atuação. No filme, ele chega melancólico em casa depois de um dia de trabalho e ao som de Richard Craven, ele pede para eu tirar uma foto dele e aos poucos focar o céu. Era para subentender que uma tempestade estava chegando, mas o céu não colaborou. Estava azul, feito meu pai. Aí depois eu tinha que ficar caindo pela casa, como quem é pega de surpresa pelo terremoto, e ele ficava tremendo a câmera assim, para deixar a cena mais real. Foi incrível. Tão incrível quanto chegar em casa depois do mercado e me deparar com uma casa revirada, os móveis caídos e ele estatelado no chão morto de assalto. Porque ele gostava de brincar de correr. Brincava com remédio na mão. Pai, eu aqui na farmácia. Ele fica nervoso. Subo pro quarto. Meus amigos continuam escondendo. Oxa! Azul! Bora, virar, Jadeu! Bora! Bora!
buraco. Lá no fundo. Aí você fecha a caixa. E coloca a terra por cima. E cobre, 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 cobre. E você tem que assistir tudo isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Se bem que meu pai agora pode estar em qualquer lugar. É como brincar de esconde-esconde, na iminência de sempre encontrar.
passando por mim tão depressa, sem que eu nem me dê conta do que tem dentro de cada janela. Os meus quadros pendurados na parede da sala, de quantos eu te amo eu deixei preso no retrovisor do carro. A vida vai passando tão depressa que eu não me dou conta dos meus abandonos, do meu sofá com a maldição das perdas, dos restos que eu deixei para quem viveu. É um momento curioso, confesso, porque eu tenho um espaço aberto e pensava que eu poderia falar agora. É muito louco, porque sempre fico pensando o que eu poderia falar hoje, nesse momento, agora, mas quando eu chego agora não faz sentido. Faz sentido porque eu vejo pessoas que eu não imaginava que viviam, e coisas que acontecem. Planejar, né? Mas falar com a presente, eu acho difícil. É igual você falou, coisas que acontecem, a gente fica esperando. Esse corpo cai, não sei se durante a queda a gente consegue prestar atenção nesse agora, consegue refletir sobre esse agora, sobre o que está acontecendo. Mas, Sandra, o que eu acho mais incrível nisso tudo é que a gente não consegue confundir a vida. Ela acontece, a gente queira ou não. E é sempre do hoje. Não é nem no ontem, nem no amanhã. Apesar da gente passar uma boa parte da nossa vida pensando no passado ou no futuro. Quem é que já não voltou para casa para conferir se realmente tinha passado a chave porque não estava prestando atenção? A gente às vezes erra a medida do café quando coa na casa de uma outra pessoa. A gente começa a investir em jogar baralho. A gente troca de operadora de celular e se arrepende profundamente. A gente pega o metrô lotado. A gente faz amor. Faz sexo. Trepa. A gente faz amor, faz sexo, trepa. E porque é a mesma coisa que tudo pode ou não dar no filho. A gente toma multa porque não repara naquela plaquinha da Zona Azul. A gente acorda de manhã no domingo, pega a bicicleta, sai assim, retirada, para tentar esquecer tudo que tem na cabeça. A gente fica muito feliz de ver duas pessoas que a gente tanto ama até. A gente termina um namoro e para de conviver com a família dessa pessoa, mesmo sendo pessoas de quem a gente gostava muito. A gente canta evidências no karaokê. A gente percebe que o nosso amigo Pia aumentou porque a gente não reconhece uma pessoa que a gente conhece faz 10 anos. Não consegue enxergar. A gente às vezes chega num lugar de mansinho, sabe, meio chegando, e quando vê já está saindo da família. A gente fica tão emocionada de ver que uma criança já virou adulta, já tem 19 anos. A gente ri, a gente dá beijo na boca. A gente tem medo de avião. A A gente trai. gente rouba, É roubado. Pula pessoas na calçada. A gente abre o relacionamento. A gente entra no metrô, no trem, e aí olha uma pessoa e tem a certeza absoluta de que ela é a pessoa da nossa vida. E aí do nada chega no Trianon Master, ela vai embora e a gente fica. a gente entra nesse mesmo metrô e não sabe o que fazer quando querem dar um lugar pra gente, pensando que a gente é idosa, mas a gente não é idosa. A gente mata preto na favela. Joga branco em mesquita, A gente trata as pessoas com ração. desvia verba diferente. Nega, Compra atestado pra poder faltar no trabalho. nega, A gente entra gostinho no barco. nega, nega. Entra no meio do Realiza oceano. caça explosiva. E quando chega do outro lado do oceano, se chega, a gente não é bem recebido. Vai recebido a mal. A gente faz um espetáculo
400 vezes. E agora, no momento contemporâneo, a gente precisa dar espaço no corpo trans. A gente precisa dar espaço e voz para a representatividade. A gente fica precisa ser indignado artista do nosso tempo. quando vê uma pessoa e um ator matar uma planta em cena, mas não sabe que é o cara morto. A gente vai buscar o nosso filho na escola num dia de chuva, com guarda-chuva. E aí acabam matando a gente, porque acham que o nosso guarda-chuva é uma metralhadora. A gente anda de mão dada com outro homem no parque, na avenida, no café, na praça. A gente elege um presidente violento, misógino, transfóbico, racista, homofóbico. E por uma parcela da sociedade está tudo certo. A gente quer liberar o porte de arma, a gente quer liberar abater pessoas com rifles. A gente está há 25 anos assistindo ao mesmo programa de TV aos domingos e rindo das mesmas piadas. A gente passa a vida aqui na Cracolândia, sendo um artista e se reinventa cada dia. Comete um ato insano de fazer 36 apresentações de 5 espetáculos diferentes em 2 meses. A gente se entrega, A gente luta todos os dias para tentar um lugar igualitário na sociedade. A gente fica cansado de fazer tantos espetáculos. Até que hoje, alguém tem horas? Tem horas? 9h29. Estamos nós todos aqui de mãos dadas. Permaneceremos de mãos dadas. No momento decisivo da vida de uma pessoa que não conhecemos. 9h24, blackout. 9h20. Eu sinto muitas saudades do meu pai. 9h05, no Estoura a Bombinha, ela vai tudo pro lado esquerdo. 9h15, eu vejo a bombinha dele estourar e cair na primeira fileira perto da plateia. 9 horas eu penso, tomara que tudo dê certo até o final. 8h55, a minha agulha cai no chão e eu não consigo achar porque está muito escuro. 8h43, percebo que uma lâmpada do Pedro quebrou. Isso vai fazer falta no espetáculo. 8h40, eu tenho que improvisar uma toalha com tecido de guarda-chuva e esqueço de acender uma luz que eu tinha que acender. 8h35, eu estou realmente preocupada com o que pode acontecer. 8h30, eu vejo o Pedro passando uns apuros lá em cima. Estamos todos nós aqui no Teatro de Container e este foi o espetáculo Poema Suspenso para um País em Queda. Tenham todos uma boa noite.